Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E daí, como estão indo? Estudando, fazendo todas as atividades? Eu tenho certeza que sim, né? Então, olha aqui a professora Tatiana em mais uma aula de arte. E você que está assistindo aí pelo YouTube, pelo aplicativo Aula Paraná, pela televisão, vai ter oportunidade de conhecer mais algumas coisinhas sobre arte, hein? Olha só que legal. E olha, tenho que lembrar uma coisa. Vocês não podem esquecer de entrar no Classroom, marcar a sua presença. Lembrem que lá nós temos a presença para ser marcada, certo? Legal. E as atividades para serem feitas, certo? E você que não consegue de jeito nenhum acessar ao Classroom, não esqueça de conversar na escola, marcar o dia certinho e ir lá pegar o seu material, certo? Para poder fazer suas atividades e depois devolver-as feitas, ok? Muito bem. E vamos começar mais uma aula de arte? Vamos começar primeiro revisando o que a gente viu na aula passada. Vocês lembram? Lembram o que a gente viu? Olha só aqui no slide. Aula passada. O que nós estudamos? Estudamos sobre o movimento segundo Rudolf Laban. Lembram disso? Lembram que ele classificou em duas ações de movimento, ação física e ação corporal? E que nós estudamos também alguns parâmetros dessas ações que ele estudou, a fluência, o espaço, o peso e o tempo do movimento? Lembraram, né? Tenho certeza. E também conhecemos o coreógrafo e bailarino Marcos Abranches. Lembram dele? Lembram, né? Que ele era uma pessoa que tinha uma deficiência motora e que ele mesmo assim dançava? Que a dança contemporânea inclui todas as pessoas? Legal, né? Então, hoje, a gente vai continuar a nossa aula falando um pouquinho de dança. De novo, professora? De novo. Olha como dança tem assunto, hein? Tem muita coisa. E olha só, a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre quinesfera e cinesfera, ou cinesfera, né? Tanto faz, tá? Os dois estão certos. E é um estudo também do movimento feito por Rudolf Laban. Vamos dar continuidade, então, aí aos estudos do movimento do Rudolf Laban, ok? Vamos em frente? Então, vem aqui comigo. Olha só, mas professora, o que é quinesfera ou cinesfera? O que é isso, professora? Olha só, é a possibilidade de movimentar nosso corpo no espaço sem que haja um deslocamento. Como assim, professora? Sem se deslocar? Sem sair do lugar? Isso mesmo, sem sair do centro do seu corpo. Vou me movimentar aqui, ó, mas não vou me deslocar. Isso não. Só aqui, ó, ok? Vamos lá para ver se a gente entendeu isso? Olha só. Como assim? Imagine que somos cercados por uma esfera. Já pensaram numa esfera e que a gente é cercado? Eu acho que vocês já devem ter visto. Devem ter visto aqueles brinquedos de esfera em que as pessoas vão rolando assim, ó, vão andando e vão rolando, né? Já viram? Então pense você naquele espaço lá de dentro, naquela esfera. Isso, ó lá, tá na imagem lá, ó, olha na imagem. Laban chamou essa esfera imaginária que delimita o espaço no qual acontecem os nossos movimentos de cinesfera ou quinesfera. Então, pessoal, esse espaço imaginário que o Laban pensou, numa esfera, é esse espaço que a gente chama de quinesfera, certo? Então, é esse espaço em que a gente vai fazer esses movimentos, né, centrado aqui no nosso corpo sem sair do lugar, é que esse espaço todo que a gente tem aqui, dentro dessa esfera imaginária, que a gente chama de quinesfera ou cinesfera. Ficou mais entendido? Deu para perceber melhor? Vamos seguir em frente para ver se a gente consegue compreender mais ainda? Vamos lá, então? Vem aqui comigo. Olha só. Laban posicionou o bailarino dentro de uma figura geométrica com o intuito de estudar o espaço e as diversas possibilidades que existem de movimentação dentro dele. Então, olha a forma geométrica que está ali. Ele pensou na esfera, certo? Só que, lembra do brinquedo que eu falei? Se a gente ficar dentro daquele brinquedo tentando se movimentar, aquilo vai girar e a gente vai sair do lugar, né? E a ideia é movimento sem se deslocar,
certo? Então aí ele criou, olha só, ele usou uma outra forma geométrica. Criou ali com tubos e tudo mais, essa forma geométrica, em que a pessoa podia se movimentar dentro do bailarino, dançarino, né? Se movimentar dentro e fazer os movimentos possíveis sem se deslocar, né? Com esta forma geométrica, ela não vai rolar, né? E dá uma ideia da esfera. E olha só qual é esta forma geométrica. Olha só, o icosaedro. Vocês já viram falar do icosaedro? Ai, professora, eu já vi falar de triângulo, quadrado, retângulo, né? Já vi falar de hexágono, mas icosaedro eu nunca tinha visto. Não? Pois agora você vai descobrir o que é um icosaedro, então, né? E você que já viu, vai relembrar, certo? Olha só, é um poliedro de 20 lados ou faces, 30 arestas e 12 vértices. E é composto de 20 triângulos equiláteros. Então, professora, mas tudo bem, tem 20 lados, 30 arestas, 12 vértices. O que são os lados, o que são as arestas e o que são os vértices? Olha só, quando a gente fala de lados ou faces, é ali, ó, o desenho do triângulo, aquela lateralzinha ali, ó, que está em vermelho agora. Essas são as faces, ok? Olha só, os vértices. O que são os vértices? É cada linhazinha ali que forma, vamos dizer assim, o triângulo que vários triângulos compõem ali o icosaedro, certo? E o que é os vértices, professora? Olha só, é aqueles cantinhos em que se juntam várias arestas, ok? Descobriram agora, relembraram, porque vocês já devem ter visto isso alguma vez, né? Ou em matemática, ou em arte, né? Nas duas disciplinas a gente vê isso com mais frequência. Olha só, então, descobrimos e relembramos aí o que é, né, esses lados, esses vértices, essas arestas, ok? Muito bem. Olha só, agora eu trouxe aqui para vocês esse icosaedro planificado. Como assim? É como se eu tivesse pego o icosaedro, tivesse aberto ele, para a gente conseguir visualizar que existem aqueles números de triângulos, né? E também pensar que eu posso ter um plano e transformar ele em sólido, certo? Olha só, então aqui está o desenho dele planificado. E aqui embaixo eu digo assim, o que é um triângulo equilátero? Para quem não lembra, é aquele triângulo que tem todos os lados iguais, com a mesma medida, ok? Tranquilo até agora? Super, né? Vamos lá em frente. Olha só. E qual a diferença entre polígono e poliedro? Olha, muito bem. Tenho certeza que muitos aí pensaram nisso, não é verdade? O que é um poliedro? Um poliedro é um sólido, pessoal. Ele tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade ou comprimento. E o polígono, ele é bidimensional. Ele só tem 2 dimensões, altura e largura. Então, quando a gente fala em triângulo equilátero, quando a gente está falando em triângulo, a gente está falando de um polígono. E quando nós estamos falando do icosaedro, a gente está falando de um poliedro, ok? Ficou entendido? Relembraram isso também? Muito bem. Então, vamos seguir em frente agora. Aqui nós temos uma conclusão aqui do que é a quinesfera. Olha só, quinesfera é todo movimento que podemos realizar sem nos deslocarmos, com todas as partes do corpo, com movimentos mais próximos ou longes, grandes ou pequenos, rápidos ou lentos. Tá? Então, independe aí se é rápido ou lento, se é mais curtinho, né? Se é mais longo, grande, pequeno, mas se é feito dentro daquele espaço determinado. Certo? Que nós chamamos de quinesfera. Muito bem. Olha só, vamos exercitar um pouquinho? Vamos ver se a gente captou a mensagem do Rudolf Laban sobre a quinesfera? Vamos lá? Olha só, então. O que é a quinesfera ou cinesfera, criada por Rudolf Laban? Vamos rebobinar a memória e pensar no que é que a gente estudou, no que é que a gente aprendeu. Então, vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta.
daí, pessoal, conseguiram responder? Foi tranquilo? Tenho certeza que sim, hein? Vocês estão fera em dança, não estão? Olha só. Então, vamos ver qual é a resposta correta? Vamos lá? Olha só. É o espaço que utilizamos para realizar os movimentos com todas as partes do nosso corpo sem nos deslocarmos. Certo? Então, é super simples. Quinesfera, aquele espaço que a gente movimenta o corpo sem sair do lugar. Ok? Tranquilo? Vamos para o próximo, então? Tem mais um aqui pra gente. Qual a intenção de Rudolf Laban ao posicionar os bailarinos dentro de um espaço delimitado por uma figura geométrica? Qual era a intenção do Rudolf Laban? Vamos responder essa também? E logo a gente volta. E daí, pessoal? Respondido? Foi tranquilo? Foi, né? Então, olha só, vem comigo aqui para a gente ver uma resposta certinha aqui. Olha só. Tinha o intuito de estudar o espaço e as diversas possibilidades que existem de movimentação dentro dele. Ok? Tranquilo? Acho que isso ficou tranquilo, né? Foi bem fácil, certo? Para quem viu aquele nome assim, quinesfera ou cinesfera, meu Deus, o que será que é isso? Viu que não é difícil, certo? Muito bem, vamos seguir em frente então, que tem mais coisa pra gente. Olha só, mais um quiz, uma perguntinha para você. Olha lá, observando a imagem do icosaedro, é correto afirmar que ele, letra A, possui em sua composição triângulos retângulos. Letra B, possui somente duas dimensões, altura e largura. Letra C, possui em suas faces 20 triângulos equiláteros. Letra D,
possuem em sua composição triângulos de formatos diferentes. Pensa lá no que a gente estudou sobre icosaedro, responde essa questão e a gente já volta. Daí, marcar a alternativa correta? Vamos ver, então, qual é a resposta certa? Vem aqui na telinha e vamos dar uma olhada. Resposta correta é letra C. Possui em suas faces 20 triângulos equiláteros, né? Letra A não é verdadeira porque são triângulos retângulos, e não é, certo? Letra B, somente 2 dimensões? Não, né? Ele tem 3 dimensões, certo? E a D também não é porque todos os triângulos são iguais e não diferentes. Entendido? Muito bem. Vamos seguir em frente, então, porque tem mais coisa para a gente aprender. Olha só. Notem aqui esta imagem. Esta imagem aqui, pessoal, foi o estudo do Rudolf Laban, né? Que ele desenvolveu ali na quinesfera e que ele tem aqui 27 posições possíveis de se fazer dentro dessa quinesfera, dentro daquele espaço, certo? Então, ele fez um estudo de quantos movimentos eles poderiam ser realizados ali dentro. E aí, pessoal, ele estudou aqui, ó, você viu que tem aqui, né? Mais aqui para baixo, mais aqui para cima e uma parte central. Então, nós temos movimentos altos, aqui médios, mais centralizados e movimentos mais baixos, certo? Deu para entender isso? Muito bem. Vou mostrar aqui para vocês, ó, parte central, ok? Tranquilo? Então, vamos pensar que, vamos ver mais ou menos aqui, ó, gente. Mais ou menos aqui, vamos dizer, no nosso umbigo, na nossa cintura, é a parte central do corpo, ok? Aqui, parte central, né, se a gente vê na vertical, e aqui na horizontal, vamos dizer assim, ok? Que fica bem aqui, nesse centro, certo? Nosso umbigo, vamos dizer assim, tá? Então, essa é a parte central. Quais partes a gente vai movimentar aqui que vai ficar mais alta? Os braços, certo? E o que vai ser mais baixo dos movimentos? As pernas, os membros inferiores, certo? Professora, mas a gente não pode se agachar? Pode se agachar. E daí vai ser movimentos mais baixos, porque eu vou estar com o meu corpo todo lá embaixo. Então, a gente também considera movimento mais baixo, certo? O que for aqui da cintura para baixo é mais baixo, ok? Entendido? Muito bem, vem comigo aqui para a gente dar mais uma olhadinha. Olha só, eu trouxe aqui para a gente entender o que são esses desenhinhos aqui que eles fizeram, que o Rudolf Laban fez, na verdade, né? Então, a gente vê aqui que na parte de baixo, eles estão todos pintadinhos de preto. Então, quando a gente vê ali num desenho, uma representação aqui com esses desenhinhos pintados de preto, a gente sabe que é por causa que é movimentos mais baixos. Quando a gente tiver aqui, ó, os desenhos com risquinhos dentro dele, quer dizer que são os movimentos mais altos, certo? E quando esses desenhos estiverem com um ponto no meio, quer dizer que são os medianos, médios, ok? Entendido? Legal. Então, olha só, e aqui do lado eu trouxe para a gente ver o que significa cada desenho desse, não é verdade? Então, observem lá, ali para cima, frente, né? Parece um retângulo com um ladinho assim, ó, cortadinho, certo? Trás, que está ali embaixo, mesma coisa. Então, esse representa frente e trás, tá? Esse desenho. Aí, laterais, pessoal, lados, direito e esquerdo, é um triângulo. Notem ali, tá ali na parte mediana,
né? É um triângulo, certo? São as laterais, direita e esquerda. E as diagonais são um retângulo assim cortado em diagonalzinho na ponta, né? Então, para cada movimento, cada direção de movimento, ele criou um desenho diferente. E o centro é um retângulozinho inteiro. Para vocês entenderem o que ele queria dizer com isso, com esses desenhos, certo? Muito bem. Olha a imagem aqui então, pessoal. Observem a imagem e vejam que nessa imagem ele tem ali a dançarina dentro da quinesfera ou do icosaedro que ele fez, construiu para que ficasse parecido com essa esfera que ele pensou, né, na cabeça dele, e os dançarinos, os bailarinos pudessem se movimentar. E olha o movimento que a bailarina está fazendo ali, né? Então, ela está fazendo um movimento diagonal, tanto de membro inferior quanto de membro superior, né? Estão vendo ali, ó? Ficou o corpo numa diagonal. Então, para entender, né, esse estudo desses movimentos que ele pensou ali, como que a gente pode se movimentar. É um exemplo. Aqui, nós temos um outro exemplo de um outro bailarino, né, que ele está bem centralizado. Ele não colocou a perna nem para diagonal, né? Tá ali com o corpo centralizado, né? Então, ele elevou o braço um pouco para cima, reto, perna aqui de base está reta com o corpo, então ele está centralizado nessa posição. Ok? Entendido? Muito bem. Vamos seguir em frente aqui, então. E olha só, eu trouxe aqui para vocês o homem vitruviano. Sabe por quê? Porque quando eu estava vendo sobre o Rudolf Laban, eu pensei, nossa, me lembrou o homem vitruviano. Quem é este? É o desenho que foi feito por Leonardo da Vinci lá em 1490. Vocês lembram quem que é o Leonardo da Vinci, né? Ah, tenho certeza. Ah, professor, é aquele que desenhou a Mona Lisa, que pintou a Mona Lisa, exatamente. Só que o Leonardo da Vinci, ele não foi só pintor. Ele estudou, ele se interessou, ele buscou, né, estudar sobre vários assuntos, tá? E um deles foi aqui, trazendo o estudo da proporção do corpo humano, não é? E onde que ele buscou isso? Ah, professor, ele criou da cabeça dele? Claro que não, tá? Ele buscou sim, ele estudou e ele encontrou estudos do arquiteto romano chamado Vitrúvio, né? Então, esse arquiteto fez anotações sobre o estudo da simetria e da proporção do corpo humano. E por que, professor? Ele era arquiteto, por que ele fez proporção do corpo humano, não é? Porque ele acreditava que na arquitetura, né, as proporções ideais na arquitetura eram as proporções do corpo humano. Ficou entendido? Ele pensava ali nas proporções do corpo humano para se inspirar e fazer seus projetos, as suas obras arquitetônicas. E aí ele fez esse estudo. E olha só, o Leonardo da Vinci fez o desenho foi Leonardo da Vinci, ok? Aí, né, em cima do que ele estava lendo, né, ele foi estudando para ver se era aquilo mesmo, não é? E descobriu o quê? Descobriu que ele podia conhecer essas proporções, entender a harmonia do corpo e usar esses conhecimentos para sua pintura, para seus desenhos, para deixar o quê? Para deixar as suas obras mais realistas, né? Parecendo exatamente uma fotografia da pessoa, a gente ia reconhecendo de cara, né? Então, ele estudou todo esse processo de proporção para aplicar nas suas obras, para aplicar nas suas produções, não é? Trazendo mais realidade. Ficou entendido nisso? Por que o interesse de Leonardo da Vinci? Porque ele era perfeccionista. Sim, era perfeccionista, queria tudo assim, ó, ficasse perfeito, certo? Olha só. E aí eu trouxe aqui algumas coisinhas sobre esse desenho aqui, né? Quando ele estudou, e que é muito curioso, né? Se você quiser testar em casa, testa para ver se dá certo. Quando a gente pensa, num corpo proporcional, né? Não quer dizer que nós temos que estar nas medidas certinhas para ter, meu corpo não é correto porque não mediu como o Leonardo da Vinci disse. Não, gente, por favor, né? É um estudo de como seria o corpo perfeito. A gente tem que lembrar que na época lá do Renascimento, eles buscaram algumas tendências, né, lá da arte greco-romana,
né, se inspiraram lá na greco-romana. E lá na greco-romana eles tinham um ideal de beleza do corpo perfeito, ok? Então, não fica preocupado não, certo? Né? Vou me medir, mas às vezes fica parecido, ok? Não fica desesperado não, que tá tudo certo, ok? Olha só. Então, o que ele dizia lá? Ó, a medida de uma ponta de um dedo, este dedo maior aqui da mão, até a outra ponta do outro dedo, com os braços esticados, é igual à nossa altura. Já tentaram fazer essa experiência? Pede para alguém te ajudar em casa para ver se dá certo, se fica parecido mesmo, não é? Então, quer dizer o quê? Que o comprimento dos nossos braços, né, para estarem bem proporcionais, bem certinhos, tem que dar lá de uma ponta a outra medida na nossa altura. Ok? Outra descoberta aqui, ó, foi o quê? Que a medida da nossa cabeça, se repetindo mais 7 vezes, dá a nossa altura. Então, que o nosso corpo é 8 vezes o tamanho da nossa cabeça. Olha só. E isso para a gente fazer desenho, pessoal, isso para a gente fazer produção de corpo, quando a gente for desenhar, é muito bom, essa técnica é muito boa de se fazer. Né? Você pode fazer ali o esboço, fazer ali como está aqui o bonequinho, ó. Né? Fazendo esses bonequinhos antes de você fazer antes de você fazer o seu desenho do corpo, né? Fazer essas medidas, usar essa técnica para você fazer o corpo bem proporcional. Não é interessante? Não fica bem mais fácil? Viu como desenhar é técnica também? Viu como desenhar é treino? Porque para você chegar aqui, ó, nesse corpo, tem essa técnica e você treinando, vai chegar uma hora que você nem vai mais precisar disso. Tá? Então, ai, professora, não vou conseguir nunca fazer isso, professora. Vai sim, vai treinando que você vai conseguir com certeza. Olha só, aí, o que eu achei de interessante? Que me lembrou que Leonardo da Vinci e Rudolf Laban utilizaram, pessoal, mais ou menos a mesma ideia, não é verdade? Pensa lá, Leonardo da Vinci fez o homem vitruviano num círculo, né? E o Rudolf Laban pensou numa esfera, né? Então, algo meio parecido, não é? Né? O desenho do homem vitruviano, né? Lá com os braços abertos, pernas também abertas, ou também na posição fechada, com posições dentro de um círculo. E o Rudolf Laban estudou posições, movimentos, né? Direções, movimentos dentro desse círculo, dessa esfera, né? Por isso, eles têm alguma coisa em comum, não é? Esse estudo do corpo dentro de um determinado espaço, certo? Muito bem. Vamos, então, exercitar um pouquinho? Vamos lá? Olha só. Qual a intenção de Leonardo da Vinci ao desenhar o homem vitruviano a partir das anotações do arquiteto romano Vitrúvio? Vamos rebobinar a fita da memória e vamos responder, porque a gente já aprendeu isso, hein? Um tempinho para vocês e a gente já volta.
Conseguiram responder? Então, vamos ver aqui a sugestão que eu trago para vocês de resposta? Vem aqui comigo, então, e vamos ver. Olha só. Queria conhecer as proporções do corpo humano, entender a harmonia do corpo para usar esse conhecimento, tornando seus trabalhos mais realistas. Lembra que eu comentei com vocês, não é? Deixar seu trabalho o mais real possível. Certo? Mais um exercício? Vamos lá? Então, vamos responder esse testezinho? Olha só. Segundo os estudos de Leonardo da Vinci sobre a representação da altura do corpo humano, podemos dizer que ela é: letra A, 5 vezes nossa cabeça. Letra B, 6 vezes nossa cabeça. Letra C, 7 vezes a nossa cabeça. E letra D, 8 vezes a nossa cabeça. Qual é a resposta certa? Um tempinho bem rapidinho e a gente já confere. Daí, pessoal, respondido? Tranquilíssimo essa, né? Vamos ver qual é a resposta, então? Vem aqui comigo, vamos descobrir. Letra D, né, pessoal? 8 vezes a nossa cabeça. Lembra do desenho, né? Cabeça, repetindo mais 7 vezes, dá total de 8 cabeças. Ok? Muito bem. Mais uma perguntinha agora. Vamos lá? Quais são os níveis que podemos realizar nossos movimentos segundo os estudos de Rudolf Laban? Lembra que falamos sobre isso? Então, um tempinho para vocês, daqui a pouquinho a gente confere a resposta certa.
daí, lembraram? Conseguiram lembrar dessa resposta certa? Vamos ver então qual é? Olha só, nível alto, braços, médio, na altura aqui da cintura, né? E baixos, membros inferiores. Lembram? Muito bem. Vamos seguir em frente, que tem mais exercício aí para a gente fazer. Olha só. Quantas foram as possibilidades de movimentos possíveis de serem desenvolvidos no espaço da quinesfera, segundo Rudolf Laban, ou Laban? Vamos responder? Então, um tempinho e daqui a pouquinho a gente confere a resposta correta. E daí, galerinha? Responderam? Vamos ver qual é a resposta correta, então? Vem aqui comigo e vamos descobrir que a resposta correta é 27 possibilidades de movimentos a partir do eixo central do corpo. Legal? Lembraram? Fizeram certinho? Muito bem. Vamos passar para o próximo? Tem mais um exercício para a gente. Olha só. Depois de conhecermos sobre a quinesfera de Rudolf Laban e o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, podemos dizer que existe algo em comum entre esses estudos. Que seria? Letra A. O pensamento do espaço circular para esses respectivos estudos. Letra B. O estudo da proporção e da simetria do corpo humano. Letra C. A quantidade de posições que o corpo pode exercer. E letra D, o estudo das possibilidades que o corpo tem de realizar movimentos. Qual alternativa é a correta? Marca aí, daqui a pouquinho eu volto para dizer qual é.
Daí, pessoal, marcaram? Vamos ver qual é a correta, então? Letra A, pensamento do espaço circular para esses respectivos estudos. Ok? Legal. Então, pessoal, né, aqui nós terminamos a nossa aula de hoje, estudando mais um pouquinho sobre os movimentos segundo Rudolf Laban, lembrando um pouquinho do homem vitruviano, não é? Falando sobre icosaedro. Quanta coisa a gente aprendeu, né? Muita coisa. Então, olha só. Muito obrigado pela presença de vocês e eu aguardo vocês na próxima aula. Até!